Fala aí galera, tudo bem? Prontos para mais um vídeo da série É Crime Nem Sabia? Bora lá? Qual foi o tema da vez? É crime a prática de sexting? E eu rodei a enquetezinha lá no Instagram e qual foi a votação? A maioria votou não, não é crime. E aí, certo ou errado? Primeiro, todo mundo sabe o que significa sexting. Sexting é a aglutinação de duas palavrinhas, sex mais texting. Essa aglutinação, ela significa a troca de mensagens com conteúdo erótico e ou sensual, tá bom? Essa mensagem pode ser textual, por vídeo, foto, áudio, ou seja, de qualquer maneira, uma mensagem com conteúdo sexual ou erótico travado entre duas pessoas, estaríamos diante do sexting, tá bom? Feito esse esclarecimento, e aí, é crime ou não é crime? Bem, se a mensagem é trocada entre dois adultos e que de forma livre e consciente, não há que se falar em crime, ok? A utilização indevida desse material pode representar aí no futuro uma reparação por dano material, moral nocível. Agora, quando a gente começa a raciocinar sobre crime, quando a gente pode pensar no enquadramento criminal de alguma conduta dentro dessa prática de sexting? Óbvio, é bem amplo, então eu vou resumir a um quadro que todo mundo se preocupa. Eu, como pai, eu acredito que muita gente, se você pensar no menor de idade, principalmente aquele menor de 14 anos, tá? E aí o que acontece? Você teria sim a configuração de crime, tá? Ou seja, crime sexual que pode estar tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, ele traz quem são as crianças e quem seriam os adolescentes. Tá? Só para vocês entenderem, as crianças são menores de 12 anos, ou seja, até 12 anos incompletos, crianças. E os adolescentes de 12 anos a 18 anos, tá bom? Então, feitos esses esclarecimentos também, vamos lá. Se você pensar na criança ou no adolescente, sim, a gente pode estar diante da prática criminosa, tá? E aí eu vou direto ao ECA, vou dar dois exemplos do ECA. Você tem lá o artigo 240, tá bom? O 240 você tem lá, entre outras condutas, o que interessa mais para nós aqui é registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico, tá? E aí você diria criança ou adolescente, tá? Então, se você pensar nesse artigo, se tratando de criança, então a pessoa que registra essa imagem ou pede para a criança ligar um vídeo e registra essa imagem ou capta ou recebe uma imagem da criança nua ou das suas genitálias, sim, estaríamos diante do artigo 240 do ECA, tá bom? Outro exemplo é o 241D também do ECA, tá? Que você alicia, você constrange o menor por qualquer meio também de comunicação, tá? A prática de ato libidinoso. Tá? E se entende aí dentro dos atos libidinosos a masturbação, por exemplo. Tá? Então a automasturbação ou até a contemplação lasciva. Tá? O que seria a contemplação lasciva? Enquanto alguém se masturba, o outro assiste. Tá? Você verifica que, dependendo da situação, sim, o sexting pode e é perigoso e pode sim gerar condutas criminosas. Tá bom? Então, isso no ECA. Agora, eu queria só fazer um registro. Eu tenho pouco tempo, então assim, eu queria fazer um registro interessante, que os tribunais hoje, eles têm firmado jurisprudência que até então não se tinha como possível. Tá? Que tipo de jurisprudência eles estão firmando? Eles estão aceitando duas figuras, tá? Estupro de vulnerável, estupro virtual de vulnerável, estupro virtual cometido, ou seja, no meio digital. Tá? Isso é uma inovação, óbvio, tem defesa,
contra e defesa a favor dessa tese, tá? Agora, qual é o intuito? É impedir, principalmente no caso de criança, né, impedir que determinadas práticas passem impunes, tá? Então, se você pensar ali no artigo 217, que é o estupro de vulnerável, os tribunais estão entendendo agora, de forma inovadora, que o ato libidinoso praticado, ou seja, constrangimento de uma criança, de um adolescente, para ato libidinoso, ele pode sim ser configurado pelo meio digital, ou seja, a automasturbação ou a contemplação lasciva, sim configuraria a prática do crime de estupro de vulnerável, tá? Na forma virtual. E se você pensar só no estupro, no seu artigo 213 do Código Penal, né, você tem ali os maiores de idade e os de 18 a 14 na forma qualificada, você pode pensar num constrangimento por meio de violência e ameaça. Nesses casos também do ato libidinoso. Então, alguém te constrange a mandar um vídeo, ligar a câmera para que a pessoa de forma a te coagir, a te ameaçar para obter uma cena ou para obter uma imagem ou para contemplação lasciva, isso tem sido classificado como ato libidinoso e os tribunais estão sim condenando com base nisso em estupro virtual e estupro virtual de vulnerável, tá bom? Ficou um pouco confuso talvez porque é muito novo o tema, mas é isso. Ato praticado, ou seja, melhor dizendo, você pensar em prática de sexting, pura e simplesmente não há crime. Se você pensar na prática de sexting envolvendo menores, né, crianças, adolescentes, aí você já abre campo para enquadramento penal, tá bom? Era isso que eu tinha para registrar. Deixo um grande abraço e qualquer dúvida ou curiosidade, pode me chamar no direct. Lá no meu perfil, na bio, tem meu WhatsApp. Fiquem à vontade, tá bom? Grande abraço.